Bom dia, na graça e na paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja sobre as nossas vidas neste novo dia. Terça-feira, 24 de setembro de 2024, e nós estamos voltando aqui para continuar a leitura da Palavra de Deus, hoje lendo o Evangelho de Lucas, capítulo 3. Convido você então a abrir sua Bíblia em Lucas capítulo 3 e acompanhar a leitura da palavra de Deus que diz: No 15º ano do reinado de Tibério César, quando Pôncio Pilatos era governador da Judéia, Herodes, tetrarca da Galileia, seu irmão Filipe, tetrarca da Itureia, e Traconites e Lisânias, tetrarca de Abilene, Anás e Caifás exerciam o sumo sacerdote. Foi nesse ano que veio a palavra de Deus do Senhor a João, filho de Zacarias, no deserto. Aqui, mais uma vez, eu reforço aquele conceito. Alguns livros religiosos de algumas grandes religiões são cheios de narrativas que dificilmente alguém acredita como algo verídico. Não é histórico. Não dá para constatar, nem pela história, nem pela arqueologia, nem por outra ciência semelhante. A Bíblia, diferentemente disso, é um livro histórico. E este texto aqui, Lucas capítulo 3, os versos 1 e 2 aqui mostram várias personagens históricas comprovadas pela história e pela arqueologia como pessoas reais que viveram em determinadas épocas, em determinados lugares, que é possível constatar. Então isso mostra que a Bíblia não é simplesmente um livro religioso. É um livro religioso que mostra a história de pessoas reais com momentos históricos reais. Isso mostra a credibilidade, isso é um dos fatores que mostra a credibilidade que a Bíblia merece como livro histórico que mostra a intervenção divina, a intervenção de Deus na história da humanidade. Isso é excepcional, irmãos. Versículo 3. Agora aqui então João Batista aparece lá no deserto, é o João Batista, filho de Zacarias, já adulto, e ele continua, ele percorreu toda a região próxima ao Jordão, pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Batismo de arrependimento para que os pecados sejam perdoados. Arrependimento é uma palavra muito importante na doutrina cristã. Não tem mudança de vida sem arrependimento. O arrependimento é o primeiro passo para a conversão. É como você está indo numa direção, percebeu que está indo na direção errada, isso é consciência do erro, se arrepende, arrependimento, reconheceu que está indo na direção errada, aí o arrependimento é seguido de uma atitude que a gente está chamando de conversão. Significa mudar de direção. Estava indo naquela direção, reconheceu que está errado, arrependeu-se. Volta na direção contrária, isso é conversão. Certo? E João começa seu ministério pregando o arrependimento. E o batismo é o selo do arrependimento. E aí, consequentemente, o perdão dos pecados, porque uma pessoa pode se arrepender, mas não se converter. Reconhecer que está errada, mas não mudar de rumo. Esse é o problema. Pedro vai falar disso mais na frente, quando a gente chegar em Atos dos Apóstolos. Versículo 4. Como está escrito no livro das palavras de Isaías o profeta, Lucas está dizendo que João cumpre a profecia de Isaías. Qual é a profecia? Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele,
Todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. As estradas tortuosas serão endireitadas e os caminhos acidentados aplanados, e toda a humanidade verá a salvação de Deus. É um texto que anuncia a voz proclamando no deserto a chegada do Messias e a obra que o Messias realizaria no meio da humanidade. E essa obra retratada aqui em linguagem poética figurada, nessas expressões como todo vale será aterrado e todas as montanhas e colinas niveladas. São as pessoas se voltando para Deus, se ajustando aos propósitos de Deus por meio do Messias Jesus Cristo. Versículo 7. João dizia às multidões que saíam para serem batizados por ele, raça de víboras. A mensagem de João era uma linguagem bastante dura. Hoje nós estamos vivendo uma época do evangelho em que a linguagem dura não faz muito sucesso. Chamar para o arrependimento, para a conversão, não faz muito sucesso. Denunciar o pecado, tá? Mas precisamos ficar fiéis ao nosso Deus. Quem deu a vocês a ideia de fugir da ira que se aproxima? Porque as pessoas estavam indo a ele não por um arrependimento verdadeiro, mas para cumprir uma mera formalidade. E João está dizendo, só usar a religião como mera formalidade não vai salvar ninguém. Ainda hoje é assim, sempre foi assim, ainda hoje é assim. Verso 8, deem fruto que mostra o arrependimento. São atitudes. Deus espera de nós atitudes. Mudança de vida verdadeira vem por atitudes novas. Não dá para colher fruto diferente fazendo as coisas do mesmo jeito. Tem que ter atitudes novas. Ele continua dizendo, e não comecem a dizer a si mesmos, Abraão é nosso pai, pois eu digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos a Abraão. Não é ser filho de crente que salva. Deus não tem neto. Anota isso aí, Deus não tem neto. Ou o sujeito é filho de Deus, ou ele é inimigo de Deus. O pai e o filho podem ser filhos de Deus. O fato de que o pai é servo de Deus não automaticamente leva o filho a ser servo de Deus, mas espera-se que o testemunho do pai leve o filho a a verdadeiramente se converter ao Senhor. Versículo 9, o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada no fogo. O machado da justiça divina. E dar fruto aqui é sinônimo de atitudes concretas que mostrem a mudança de vida. Versículo 10, o que devemos fazer então? Perguntavam as multidões. João respondia, quem tem 2 túnicas, dê uma a quem não tem nenhuma, e quem tem comida, faça o mesmo. Exerça o amor de Deus com atitudes, em outras palavras. O evangelho é para ser praticado. Versículo 12, alguns publicanos que eram cobradores de impostos, considerados traidores da nação, que cobravam impostos dos judeus para o Império Romano que os dominava na época, alguns publicanos também vieram para serem batizados. Eles perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Então João era reconhecido como mestre. Ele respondeu, não cobrem nada além do que foi estipulado, façam o seu trabalho e pronto, sejam honestos. Então alguns soldados lhe perguntaram, e nós o que devemos fazer? Ele respondeu, não pratiquem extorsão. A corrupção sempre reinou no mundo, aqui por parte de cobradores de impostos e até de soldados. E ele está dizendo, não pratiquem extorsão, nem acusem ninguém falsamente, contentem-se com o seu salário. É a honestidade que o cristão deve viver. Versículo 15, o povo estava em grande expectativa, questionando em seu coração
Se acaso João não seria o Cristo, então, olha o questionamento, será que esse é o Cristo que os judeus esperavam, falando de João Batista? João respondeu a todos: eu os batizo com água, mas virá alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de desamarrar as correias das suas sandálias. João era um homem muito humilde e a Bíblia diz que a quem a si mesmo se humilhar será exaltado. A desatar as correias da sandália, desamarrar aqui na linguagem dessa Bíblia, era serviço de escravo. Ele está dizendo, eu não sou digno nem de ser escravo do Cristo. Nós, eu e você, meu irmão, não somos dignos nem de ser escravos de Jesus. Ainda bem que ele nos aceita. Mais do que escravos, ele nos aceita como seus amigos, como sua família espiritual. E ele continua dizendo, ele os batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele os batizará, ele, Cristo Jesus, nosso Senhor, é quem batiza com o Espírito Santo aqueles que nele creem. Com fogo, no contexto aqui, muita gente entende que é o fogo do Espírito Santo. Não, o fogo do juízo. O fogo do juízo, quem não creu. É tipo, ele batizará com o Espírito Santo aqueles que creem e batizará com o fogo do juízo aqueles que não creem. Quer ver isso aí? Olha o verso 17. Ele traz a pá em sua mão, a fim de limpar sua eira e juntar o trigo em seu celeiro. O trigo junto no celeiro é o cristão que creu em Jesus. Mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. Aqui é o batismo com fogo para quem não creu em Jesus. É o fogo que nunca se apaga. Versículo 18. E com muitas outras palavras, João exortava o povo e lhe pregava as boas novas. Boas novas é evangelho, que Paulo diz em Romanos 1,16, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Todavia, quando João repreendeu Herodes, o tetrarca, por causa de Herodias, mulher do próprio irmão de Herodes, e por todas as outras coisas más que ele tinha feito, Herodes acrescentou a todas elas a de colocar João na prisão. João denunciava inclusive os poderosos, aqui o poderoso rei Herodes, mal, muito mal. A história apresenta este homem como muito mal, que matou os próprios filhos, agora, com medo de ser derrubado do trono, mandou matar os próprios familiares. E esse homem agora estava com a mulher do próprio irmão, um caso de praticamente incesto na família, uma coisa absurda. E João denuncia isso. A Bíblia diz que nós devemos denunciar o pecado no mundo, para não ser conivente com ele. Verso 21, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. Jesus aparece para ser batizado, e aqui Lucas tem uma informação importante que nenhum outro evangelista dá. E enquanto ele estava orando, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como pomba. Uma unção especial de Jesus, agora para iniciar o seu ministério, uma unção do Espírito Santo, na forma dessa pomba que vem sobre Jesus após seu batismo. Então veio do céu uma voz, tu és o meu filho amado, em ti me agrado. Jesus é o Filho de Deus, o Filho com O maiúsculo e Filho com F maiúsculo, é o primeiro, o principal, o maior dos filhos de Deus, e é por meio dele que nos tornamos filhos de Deus, segundo a doutrina bíblica. Olha a informação importante no verso 23. Jesus tinha cerca de 30 anos de idade quando começou o seu ministério. Agora eu lembrei de uma coisa que eu vou dizer logo para mim não esquecer. Eu perguntei aqui um vídeo, numa leitura para trás, o que constituiu-se a vitória de Jesus. Alguns irmãos responderam aí no comentário. Alguns responderam corretos e outros não tão corretos assim, né? E hoje, depois dessa leitura, eu vou dar a resposta para isso, que é bastante esclarecedora. Para quem não compreendeu ainda isso, é um assunto importante de ser compreendido. E alguns irmãos que responderam corretamente, inclusive, são membros da Igreja Redenção
e, portanto, tenho uma razão especial para ter respondido corretamente, porque eu tenho ensinado isso na Igreja Batista Redenção. Então, Jesus tinha quantos anos de idade quando foi batizado? Aproximadamente 30 anos. Por quê? Porque Jesus tinha funções. Profeta, sacerdote, rei, e um dia voltará como juiz. Até porque juiz, naquela época, era função de rei também. E para ser sacerdote, a idade mínima era 30 anos. O sacerdócio lá no Velho Testamento começava aos 30 anos e ia até os 50. Jesus é sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Nós vamos ler isso lá em Hebreus. Mas aqui aos 30 anos ele inicia seu ministério. Segunda metade do versículo 23, ele era considerado filho de José, considerado porque não era filho biológico. E aí o José era filho de Eli, que era filho de Matate, filho de Levi, filho de Melqui, filho de Janai, filho de José, filho de Matatias, filho de Amós. Vamos lá, continuando. Filho de Naum, filho de Esli, filho de Nagai, filho de Maate, filho de Matatias, filho de Semei, filho de Joseque, filho de Jodá, filho de Joanã, filho de Ressa, filho de Zorobabel, filho de Salatiel, filho de Neri, filho de Melqui, filho de Adi, filho de Cosã, filho de Elmadã, filho de Er, filho de Josué, filho de Eliezer, filho de Jorim, filho de Matate, filho de Levi, filho de Simeão, filho de Judá, filho de José, filho de Jonã, filho de Eliaquim, filho de Meleá, filho de Mená, filho de Matatá, filho de Natã, filho de Davi, filho de Jessé, filho de Obed, filho de Boaz, filho de Salmão, filho de Naasson. Aqui, porque filho, porque é um filho do outro, mostrando a árvore genealógica de Jesus, né? Os seus antepassados, a fila de antepassados vai ligar Jesus a Adão. E é já que eu destaco um detalhe. Aqui no versículo 30 ele passa por Davi, porque ele é o rei. Jesus é o rei, prometido a Davi. Versículo 33, filho de Aminadab, filho de Ram, filho de Esrom, filho de Pérez, filho de Judá, filho de Jacó, filho de Isaac, filho de Abraão, passou por Davi, por Abraão, Isaac, Jacó, Abraão, filho de Terá, filho de Naor, filho de Serug, filho de Ragaú, filho de Feleque, filho de Eber, filho de Salá, filho de Cainã, filho de Arfaxade, filho de Sem, filho de Noé, filho de Lameque, passa por Noé, filho de Matusalém, filho de Enoque, filho de Jared, filho de Maalalel, filho de Cainã, filho de Enos, filho de Sete, filho de Adão, filho de Deus. Filho de Adão, filho de Deus. Eu disse no início desta leitura, deste capítulo, deste livro de Lucas, que Lucas é o evangelho do homem, que apresenta Jesus como homem. Mateus diz que Jesus é o rei prometido a Davi. Marcos diz que Jesus é o servo profetizado por Isaías. E Lucas apresenta o lado humano de Jesus, ele é o homem. Então, sua genealogia aqui, em Lucas capítulo 3, remete Jesus a Adão, porque Adão vou chamar assim, depois eu explico, outro dia quem sabe. Adão é o protótipo do homem, né? Adão é o protótipo do homem, Cristo é o homem por excelência. Nós vamos ver isso, inclusive, lá em 1 Coríntios capítulo 15. Mas aí, de novo, Adão é o protótipo do homem, Cristo é o homem por excelência. Então, na genealogia de Jesus aqui em Lucas, Lucas liga Jesus a Adão, passando por todas as gerações entre Adão e Jesus. Passando por Davi, reino, e por Abraão, fé, que era a fé dos patriarcas e o herdeiro da promessa. E que Deus mesmo aplique a sua palavra aos nossos corações,
E esperamos que esta leitura tenha sido muito edificante para todos os meus irmãos. Se você gostou dessa leitura, aqueles pedidos básicos, deixa um like nesse vídeo, compartilha nos seus grupos de WhatsApp e outros grupos familiares aí, outras redes sociais. Deixa seu comentário a respeito desta leitura, se isso lhe esclareceu de alguma forma. E se é novato por aqui, não está inscrito no canal e quer continuar acompanhando a leitura diária de um capítulo da Bíblia, está convidado a se inscrever no nosso canal, tá certo? E aí a resposta daquela pergunta antes da oração: em que se constituiu a vitória do Senhor Jesus? Deixa eu explicar isso aqui para vocês em rápidas palavras. Há uma confusão no meio evangélico. Inclusive, eu já vi pastores cometendo esse erro. Existem músicas cantadas no meio evangélico, músicas gospel chamada, que dizem que a vitória de Jesus foi a ressurreição. De que ao morrer o diabo achou que tinha vencido Jesus. Não, irmãos. Essa doutrina está errada. O diabo celebrou quando Jesus morreu, ele celebrou que ele tinha vencido, e quando Jesus ressuscitou, aí o diabo bateu na cabeça, estava derrotado porque Jesus ressuscitou. Não, está errado. Jesus, a vitória de Jesus, o que constituiu a vitória de Jesus sobre a carne, o mundo, o diabo, o pecado e a morte, foi ele viver sem pecado, foi ele não ceder à tentação. Entenda isso. A vitória de Cristo foi ele não ceder à tentação. A Bíblia diz, Hebreus 4,15, em tudo ele foi tentado, mas sem pecado. A vitória de Cristo foi, inclusive a última tentação de Jesus foi a cruz, toda a tortura da cruz. Todas as chicotadas, cuspidas, humilhado, roupa tirada, sua nudez exposta. Mostra, então, que Jesus ficou fiel, não blasfemou. Isso foi a vitória. E aí pega isso para si, eu pego isso para mim. Nós vencemos quando, movidos pelo Espírito Santo, nós não cedemos ao pecado. Quando nós não cedemos à tentação. Entenda isso. Vou lhe dizer uma coisa para você entender isso. O diabo não queria matar Adão. Quando o diabo tentou Adão e Eva para comer o fruto proibido, ele não queria matar Adão fisicamente, ele queria matar espiritualmente. O que seria a morte espiritual? Pecar. Ele queria fazer Adão pecar. E conseguiu. O salário do pecado é a morte. Aí, posteriormente, a morte física. Mas o diabo quer matar você não é fisicamente. É espiritualmente. O diabo não está nem aí se você vai viver 100 ou 120 anos. Ele quer saber se você vai andar em santidade, obedecendo a Deus, ou se ele vai lhe tentar e fazer você pecar. É isso que ele quer fazer. Inclusive, um cristão que vive no pecado, ele não está glorificando a Deus. Ele é instrumento, instrumento nas mãos do diabo. O diabo não queria matar Jó. Você acha que o diabo queria matar Jó? Não. Na conversa do diabo com Deus, ele só queria fazer Jó blasfemar de Deus. Jó é um símbolo do homem que temeu a Deus e que não blasfemou, não pecou, não caiu no pecado. É um símbolo de Cristo, que em tudo foi tentado, mas sem pecado. Jó é um símbolo disso. Então, Jó não queria matar Jesus, ele queria fazer Jesus pecar. O diabo queria fazer Jesus pecar. Então, Jesus andou em santidade, resistiu todo tipo de tentação e não pecou até o momento em que entregou seu espírito na cruz. Ali foi a vitória. A ressurreição foi o prêmio que ele recebeu pela sua fidelidade a Deus. E a ressurreição é o prêmio que eu e você vamos receber pela nossa fidelidade a Deus por meio de Jesus Cristo, que nunca pecou. Entendeu? Então, a vitória não foi a ressurreição. A vitória foi a morrer sem pecar. Isso foi a vitória. Deixa aí nos comentários o que você acha, se você entendeu isso, se isso lhe esclareceu, se você já sabia, já tinha pensado nisso. Tá certo? Infelizmente, muitos pastores não explicam isso.
E tem muita gente aí com esse negócio de que o diabo achou que venceu Jesus quando ele morreu. Não, ele não venceu. Não. Na hora que Jesus morreu, ele bateu a mão na cabeça, pronto, estou perdido. Perdi todas as oportunidades de fazer esse homem pecar. Que Deus aplique sua palavra aos nossos corações. Amém? Vamos orar para terminar. Nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado, Senhor. Hoje eu só quero lhe agradecer. Muito obrigado pela vida, pela família, pela noite de paz, pelo descanso tranquilo, pelo novo dia, por acordar com saúde. Obrigado, meu Deus, por este novo dia, essa nova oportunidade, novas realizações, novas experiências, novos aprendizados. Obrigado pela sua palavra e pelo privilégio de poder começar esse novo dia meditando na palavra, alimentando o nosso espírito, que o seu Espírito Santo nos esclareça, nos ilumine a cada dia para compreender a graça do Senhor, o amor do Senhor revelado na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Obrigado pelo lar, pela família, pela proteção com que o Senhor nos tem cercado. Muito obrigado pela provisão que o Senhor tem suprido em nossa vida, em nosso lar, em nossa mesa, dando-nos muito além do que pedimos ou pensamos, nos provendo com abundância. Louvado seja o nome santo do Senhor. Obrigado, meu Deus, pelo trabalho com que cada um ganha o sustento da família e de si mesmo. Louvado seja o seu santo nome. Obrigado pela prosperidade com que cada um tem prosperado, sido sustentado. Meu Pai, louvado seja o seu santo nome. Obrigado pela maior de todas as bênçãos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Seu sacrifício na cruz em nosso lugar, sua fidelidade ao Senhor, sua obediência ao Senhor. Muito obrigado porque pelo seu sacrifício nós fomos perdoados, nós fomos reconciliados com o Pai. Muito obrigado porque nós fazemos parte do seu povo, porque nós temos a sua palavra, que é o mapa que mostra-nos o caminho, a luz para os nossos pés, a lâmpada para os nossos pés, a luz para o nosso caminho. Louvado seja o seu santo nome. Obrigado porque fazemos parte da sua família e porque nós podemos orar uns pelos outros e compartilhar as nossas experiências e conhecimento da palavra uns com os outros. Louvado seja o seu santo nome. Obrigado, Pai. Obrigado porque por meio de Cristo nós temos livre acesso à sua presença pelo novo e vivo caminho. Obrigado por esse dia que o Senhor nosso Deus nos fez, que nós nos alegremos e nos regozijemos nele para o louvor e glória do seu santo nome. Ó Pai maravilhoso, quantas bênçãos, incontáveis bênçãos com que o Senhor nos tem abençoado. Aceite a nossa gratidão, nosso culto, nosso louvor. Ó Deus, obrigado por todas as experiências vividas e o aprendizado, o crescimento que temos experimentado na nossa caminhada. Louvado e exaltado seja o seu santo nome para todo sempre. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Meus amados irmãos, foi uma satisfação estar aqui com vocês nesta leitura. Esperamos que ela tenha sido edificante e esclarecedora para os meus irmãos. Se Deus quiser, amanhã às 5h30 da manhã voltamos aqui para continuar a nossa leitura da Palavra de Deus. Fiquem todos na graça e na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.